Mais uma análise semanal do Bitcoin, analisar os seus fundamentos baseando-se na análise on-chain. O que é análise on-chain? É onde você retira os dados da blockchain do Bitcoin para analisar a sua oferta e demanda para entender qual é o cenário que nos encontramos. E o Bitcoin, como nós sabemos, tem a maior dominância do mercado. Hoje, atualmente, é por volta dos 40%. Então, o que isso nos diz? Nos diz que o Bitcoin é quem moverá o cenário do mercado. Então, se o Bitcoin está numa tendência de alta, ele puxará todas as outras criptomoedas juntos. Então, por isso é sempre muito importante fazer essa análise on-chain, retirar esses dados da blockchain e transformar em gráficos para podermos analisar aí e entender o seu cenário, né? Então, vamos para o primeiro gráfico. Então, esse aqui é o gráfico dos balanços de Bitcoin nas exchanges, né? Então, podemos ver aqui que o balanço das exchanges está em queda. Cada semana que se passa, se tem menos bitcoins disponíveis para ser comprados. Então, quando isso cai, o que significa? Que as pessoas estão pegando os seus bitcoins e retirando das corretoras centralizadas e mandando para as suas carteiras próprias. E quando elas fazem isso, significa que elas estão com a intenção de acumular Bitcoin e não se desfazer dos seus Bitcoins. Então, por isso que quanto menor essa quantidade de Bitcoin nas exchanges, menor será a sua oferta. Então, se houver um aumento na demanda, isso será muito positivo para o seu preço, né? Então, podemos ver este outro gráfico aqui, né, que ele mostra o volume líquido, né, das transações de Bitcoin nas exchanges, né, tanto das retiradas e dos depósitos. Então, este é o volume líquido. Podemos ver aqui que é uma média móvel de 7 dias e podemos ver que o Bitcoin vem sendo retirado das corretoras e mandado para suas carteiras próprias. Aqui um outro gráfico que nos mostra o Open Interest. O que significa o Open Interest? Ele nos mostra qual é o nível de alavancagem do Bitcoin, né? Como vimos, o nível de alavancagem do Bitcoin estava muito alto. E o que aconteceu? Aconteceu um long squeeze. Não? Então, aquelas pessoas que estavam comprados, né, o Bitcoin ocorreu uma queda no seu preço e eles foram obrigados a vender os seus Bitcoins para pagar as corretoras, né? Então, quando a pessoa está muito alavancada, ocorre uma queda no preço do Bitcoin. Então, ela é obrigada ali se desfazer, vender seus Bitcoins para pagar aquele prejuízo que ela está tendo na corretora, e isso acaba catapultando o seu preço ainda mais para baixo. Então, após acontecer isso, deu uma limpada aí nessa alavancagem excessiva que existia no mercado, né? Então, isso é um ponto favorável, porque apesar da alavancagem, né, o Open Interest em uma maneira crescente significar otimismo para o mercado de criptomoedas e também para o Bitcoin, né? Quando ele está excessivo, se torna um risco devido a aumentar a volatilidade do Bitcoin. Então, aqui também podemos ver o Funding Rates, né? Isso é a taxa de financiamento para você se alavancar nos contratos futuros do Bitcoin, né? Então, podemos ver aqui que o Funding Rates está em terreno positivo. Quando o Funding Rates está em terreno positivo, isso significa que as pessoas, né, estão dispostas a gastar dinheiro a abrir posições compradas no Bitcoin. Então, quando ele está negativo, né, isso significa que as pessoas não estão otimistas, elas estão pessimistas. Então, essa taxa ela se torna negativa porque as pessoas estão abrindo mais posições de vendas do que de compras. Então, podemos ver aqui que agora está em terreno positivo, porém nada excessivo como aconteceu aqui em outros cenários, né? E quando ele se torna também excessivo, significa que a alavancagem também pode estar alta, né? Então, por enquanto, uma taxa de financiamento um tanto quanto tranquila. Agora vamos para um outro gráfico aqui muito interessante. E o que ele nos diz? Ele pega qual é o Open Interest dividido pelo Market Cap, né? O Market Cap é a capitalização de mercado do Bitcoin, né? Então, o que isso nos mostra? Ele vai nos mostrar se a alavancagem ela está excessiva em relação ao Market Cap do Bitcoin, né? Então, podemos ver aqui quando ela ultrapassa a linha do 1.3, né? Isso significa que a alavancagem está excessivamente alta em relação ao Market Cap do Bitcoin, né? Então, podemos ver aqui que quando ela ultrapassou ultrapassou aí a marca do 1.3, né, o Bitcoin tende a mudar a sua tendência, tende a cair, né? Podemos ver aqui que quando ocorreu isso, o Bitcoin mudou de tendência. Quando ocorreu aqui, teve uma leve queda, aqui mudou sua tendência novamente, e agora aqui, após essa alavancagem excessiva, o Bitcoin caiu,
né? E quando ela está abaixo do 1.1, entre o 1.1 e o 0.9, significa que a alavancagem não está excessiva em relação, né, ao market cap do Bitcoin, né? Então podemos ver que isso traz uma maior importância para o mercado à vista do que ao mercado futuro. Porque tendo em vista quando a alavancagem se torna excessiva e entra mais dinheiro no mercado futuro do que no mercado à vista, o mercado à vista tende a perder a sua dominância em relação ao mercado futuro. E o que isso pode nos dizer? É muito interessante que quem move o mercado à vista são os grandes investidores, né? As baleias, como nós chamamos. Então, quando isso aqui nos mostra que o mercado à vista está mais dominante do que o mercado futuro, né? Isso nos mostra que quem vai mover o mercado agora não vai ser as pessoas, os traders, mas sim o mercado à vista, aqueles investidores que realmente acreditam no Bitcoin. Então, claro que isso está num ponto interessante, né? Podemos ver aqui que o Bitcoin tendeu a subir quando estivemos nessa região, porém, claro que isso pode cair, né, um pouco mais para baixo, né? Mas vamos continuar acompanhando essa métrica aqui que nos mostra um ponto bem interessante, pessoal. Aqui um ponto que nos traz um pouco de alerta, né? Podemos ver aqui este gráfico que nos mostra a realização de prejuízo, né? Então, o que significa? Que as pessoas estão assumindo o prejuízo que elas tiveram, uma vez que o prejuízo só se torna prejuízo quando ele é realizado, né? Então, podemos ver aqui que a realização de prejuízo tem acelerado e tem crescido, né? Isso significa uma capitulação, as pessoas vendendo com prejuízo. Isso nos diz que quem está vendendo isso aqui provavelmente foram pessoas que compraram quando o Bitcoin estava aqui no topo, né? Então as pessoas compraram no topo, viu o Bitcoin aqui se desvalorizando cerca de 40% e resolveram assumir este prejuízo, né? Então podemos ver que isso está crescente e quanto mais capitulação, isso pode jogar o preço ainda mais para baixo. Então outro ponto aqui para ficar alerta, as pessoas estão sim capitulando. Agora um outro gráfico aqui, que ele é o gradiente do mercado realizado do Bitcoin, e o que basicamente ele vai nos mostrar. Ele pode nos mostrar quando o Bitcoin está sobrecomprado ou sobrevendido, né? O que significa quando o Bitcoin está caro ou o Bitcoin está barato, né? Então podemos ver aqui quando esse gradiente chegou aqui em patamares altos, significa que o Bitcoin estava sobrecomprado, né? Havia um preço excessivo do Bitcoin. E agora podemos ver que isso caiu bastante, né? E agora o Bitcoin está em uma posição de sobrevenda, ou significa que o Bitcoin está barato de acordo com este indicador. Mas isso também não quer dizer que o Bitcoin não pode ficar ainda mais barato do que está. Isso não significa que a queda acabou, mas sim que ele está num ponto que ele se tornou barato em relação ao seu preço, né? Então vamos olhar aqui outro indicador, um indicador muito interessante, né? O que ele faz? Ele pega qual é o lucro não realizado, né, em relação ao seu market cap, né? Então podemos ver que o Bitcoin ele se encontra em uma região aqui dos 50%, que no passado ela sempre funcionou como um suporte, né, para ciclos de alta e uma resistência para ciclos de baixa, né? E nós estávamos em um ciclo de alta, então agora tivemos uma correção e o Bitcoin está num ponto de extrema indecisão, né? Então isso aqui vai ser muito importante para definir aí qual será o real ciclo do Bitcoin. Se o Bitcoin perder essa região, provavelmente poderemos entrar sim no inverno cripto, que é quando as criptomoedas entram numa real tendência de baixa e tende a se desvalorizar bastante, né? Então este é um ponto para a gente ficar muito alerta, que é este indicador aqui, que é o NUPL, né? Então ele vai pegar qual é a porcentagem de lucro não realizado em relação ao market cap. Então 50% do market cap do Bitcoin é lucro não realizado. Então vamos ficar atento a este indicador, pessoal. Vamos olhar outro gráfico agora, um gráfico muito interessante. Este gráfico aqui, feito pelo Willy Woo, né, um dos maiores analistas on-chain do mundo, provavelmente o maior. Então o que eles nos mostram, né? Quando podemos ver essas bolinhas aqui, significa quando os holders, né, os hodlers, aqueles investidores que seguram o Bitcoin por bastante tempo, eles estão comprando, e quando está vermelho significa que eles estão vendendo, né? E podemos ver aqui que após essa queda aqui, os investidores de longo prazo estão comprando o Bitcoin, né? Então eles estão acreditando em mais uma alta.
né? Podemos ver aqui que teve essa queda aqui pitoresca devido à alavancagem e agora eles estão comprando e acumulando ainda mais bitcoins, né? Então podemos ver aqui que quando estamos em um ciclo de alta, né, uma alta excessiva, eles começam a realizar lucro e quando cai eles começam a comprar, e é exatamente isso que está acontecendo no atual momento. Vamos olhar um outro gráfico aqui, pessoal, um gráfico aqui disponibilizado pela CryptoQuant, né? A CryptoQuant é uma grande casa de análise on-chain e ela pegou qual é a relação entre compra e venda da Deribit, que é uma corretora centralizada que é muito utilizada pelas grandes baleias para realizar as suas compras ou vendas. E podemos ver que ultimamente isso mudou e ele está com uma compra muito acima das vendas realizadas. Podemos ver aqui que o gráfico subiu bastante, esse gráfico aqui da relação entre compra e venda. E podemos ver aqui o que aconteceu nas outras vezes que isso ocorreu. Então podemos ver aqui o Bitcoin tendeu a subir após ter uma maior compra do que venda dentro da Deribit, uma corretora, como eu disse, muito utilizada pelas grandes baleias para realizar as suas operações, né? Então podemos ver aqui outra vez que isso aconteceu, o Bitcoin subiu aqui também. Então agora estamos em um ponto onde as baleias estão comprando na sua corretora centralizada. Não sabemos se vai subir novamente. Nenhum retorno passado é garantia de retorno futuro, né? Mas é um ponto que nos traz um pouco mais de otimismo para investir no Bitcoin. E hoje, como vimos, o Bitcoin caiu bastante, está com uma queda aí de cerca de 6%. E por que isso ocorreu? Porque amanhã vai ter isso aqui, pessoal. Amanhã não, me desculpe, na quarta-feira vai ter a decisão de taxa de juros dos Estados Unidos. E por que isso está sendo tão esperado? Está sendo tão esperado por isso aqui, pessoal. Este gráfico aqui é a inflação americana. E aqui vamos pegar aqui dos últimos 10 anos, é a maior taxa de inflação dos últimos 10 anos, é o CPI, né? É muito parecido com o PCA brasileiro. Então podemos ver que é a maior inflação dos últimos 10 anos e também dos últimos 20 anos. Se a gente pegar aqui o gráfico de toda a sua história, que ele tem aqui os dados, então podemos ver aqui que a última vez que tivemos uma inflação com 6,8% dentro de um único ano foi em 31 de março de 1982. Vejamos que é uma inflação muito alta, a mais alta de quase 40 anos, né? Então isso tem apertado o Fed. Então os investidores estão na expectativa se o Fed irá adiantar esse aumento na taxa de juros. Então, o que isso poderia nos mostrar, significar? Isso poderia nos dizer que com o aumento da taxa de juros, o Fed está assumindo uma política mais contracionista, colocando menos dinheiro à disposição das empresas, né? Então, tem menos crédito para elas tomar, consequentemente, menos dinheiro na economia, né? Então, quando se toma uma política mais contracionista, como o próprio nome já diz, a economia tende a crescer menos, né? E isso traz uma maior rentabilidade para os títulos públicos, né? Como os bonds dos Estados Unidos. Então as pessoas eles têm uma maior remuneração por um título mais seguro, né? Sabemos que o título mais seguro do mundo é o título americano, tendo em vista que os Estados Unidos têm a máquina de imprimir dinheiro, né? O dinheiro negociado internacionalmente, que é o dólar. Então é um título muito seguro e isso tende a tirar investidores de ativos de mais risco e levar para ativos mais seguros, né? E como sabemos, as criptomoedas são ativos de alto risco, né? Então, com o aumento da taxa de juros, tende a retirar investidores das criptomoedas e levar para ativos mais seguros. Então, é muito importante que a gente fique de olho na decisão das taxas de juros dos Estados Unidos, que vai ocorrer aqui na quarta-feira, às 4 horas, né? Então ele vai fazer a sua declaração e colocar a sua taxa alvo de juros, né? Que está prevista para 0,25%, né? Provavelmente não vai ocorrer um aumento agora, mas eles podem indicar quando isso começará a ocorrer. E eles também vão falar sobre o tapering, que é retirada dos estímulos financeiros, que está atualmente em 120 bilhões de dólares. E provavelmente eles vão antecipar o tapering, né? Essa retirada de estímulos monetários,
né, e também podem antecipar aí o aumento da taxa de juros. Então isso está causando muita preocupação para os investidores de criptomoedas. Agora vamos olhar a questão da análise gráfica do Bitcoin, né? Então o Bitcoin aqui atingiu a sua máxima histórica aqui aos 69 mil dólares e depois vimos essa correção, né, onde ele chegou aqui na retração de Fibonacci nos 0,5%. E como sabemos, para a continuação da sua tendência de alta, né, o Bitcoin ele deve voltar a subir entre o 0,5 e 0,38. Então o Bitcoin está num ponto de extrema decisão. E aqui também temos a média móvel de 200 dias. Né? Então uma média muito importante, né, quando o preço ultrapassa, né, tanto a média móvel quanto essa retração de Fibonacci aqui, significa que podemos entrar num ciclo de baixa, né? Aliado isso aos indicadores on-chain, como a gente viu, né, com relação ao NUPL lá, que já estava na faixa dos 50%. Então se ele perder este nível de preço, né, e mais aquele indicador, podemos iniciar aí o nosso inverno cripto, o nosso ciclo de baixa das criptomoedas. Tendo em vista que o Bitcoin aqui também já perdeu essa linha de tendência de alta, né, que já nos trouxe um alerta, e agora o Bitcoin está lateralizado aqui nessa região. Então é muito importante que o Bitcoin não perca essa média móvel de 200 dias e também a retração de Fibonacci aqui dos 38,2%. E sobre as considerações finais, o Bitcoin está num ponto de extrema indecisão. Isso vai ser muito influenciado pelo mercado tradicional, né, com relação às decisões do Fed e do FONC com relação às suas taxas de juros e aos estímulos monetários. Também será levado em consideração a inflação. O Bitcoin é muito utilizado como uma reserva de valor, porém ele não tem tanta adoção assim dos institucionais como deveria ter, para que ele realmente perca essa correlação com os mercados tradicionais e principalmente, né, com os ativos de tecnologia, né? Então o Bitcoin tem uma correlação muito grande, né, tanto com o mercado tradicional, principalmente com os ativos de tecnologia, como a Nasdaq, né, o índice, a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos. Tendo tudo isso em vista, com essa análise, todos esses fundamentos on-chain, tanto a análise técnica, estamos num ponto de muita indecisão. Então é muito importante que o Bitcoin agora volte a subir nesta mesma região que ele se encontra. Caso ele perca essas regiões, ele vai perder também muito dos seus fundamentos, né? E isso pode desencadear uma perca de outros fundamentos e mais percas de suportes e resistência gráficos. Então este é um ponto de muita indecisão do Bitcoin, né? Vamos esperar o que irá acontecer para podermos tomar as nossas decisões, né? Pode ser que hoje seja um ponto muito bom de compra, mas também pode ser um ponto que você vai comprar e vai começar a perder valor. Então, um ponto de indecisão, esta é a minha consideração final. Estou aguardando o que irá acontecer. E essa era a análise que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode me chamar tanto aqui nos comentários deste vídeo, também lá nas redes sociais, tanto no nosso TikTok, no nosso canal do Telegram. O canal do Telegram é uma ferramenta muito importante, onde a gente passa análise de diversas criptomoedas, vai passando diversos fundamentos, né, on-chain, para você ir vendo o que está acontecendo com o mercado, as notícias mais importantes. Também nos sigam no nosso Instagram. O Instagram é muito importante porque ele tem os stories onde eu posso estar mostrando ali o dia a dia, principalmente o mercado de DeFi, né, as operações, as rentabilidades que o DeFi estará nos proporcionando. Então, nos sigam lá nas nossas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficar por aqui. Fique com Deus. Um beijo e um abraço.